Bueno, vamos a hablar de experiencias, ¿no? De convergencia política y social. Y me gustaría empezar por una pregunta justamente experiencial, digamos. Le voy a pedir de contarnos su experiencia de convergencia política y social, pero escogiendo dos palabras claves que pueda representar, ¿no? Su experiencia, justamente. Partamos por el fondo, por Anne. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Pensando em dois temas dessa experiência que tem sido a mandata da bancada ativista agora, eu acho que um processo de ruptura de padrões que eram bastante engessados para a política tradicional e que a gente vem agora descobrindo como os ativistas podem, em confluência, fazer de fato um processo eleitoral vitorioso e como esses ativistas, do mesmo modo, ocupam seus espaços legislativos para atuar na política de uma forma que rompa com os processos antigos. E, num segundo momento, acho que bastante inspirador. Eu acho que os projetos de confluência política e social e todo tipo de ocupação dos espaços de poder por parte do povo motivam e inspiram as outras pessoas a fazerem o mesmo, as pessoas comuns, as pessoas do dia a dia. Hoje em dia eu tenho acompanhado o processo pessoal, também do meu coletivo e do coletivo mais amplo de mulheres mães ativistas que também sonham e entendem que aquele lugar também é para elas. Então, é bastante inspirador. Bom, vamos lá. Acho que contar um pouco minha experiência em duas palavras-chave, né? Em São Paulo, a gente criou para as eleições do ano passado a Dobradona ou Frentona. A ideia seria a Frentona, que era algo mais amplo, né, criar uma frente de candidatos, assim como foi inspirado até pela Frente Ampla. E no final a gente conseguiu criar a Dobradona, que é deputado estadual e deputado federal. E duas palavras que a gente pode colocar um pouco dentro da Dobradona foi união e diversidade. Porque foi um grupo que, ao mesmo tempo, estava bem unido, bem fechadinho, né? E também era muito diverso. Tipo, a gente tinha mãe, tinha negra, tinha do movimento negro, tinha do movimento LGBT, tinha de tudo a Dobradona, né? Então, isso fecha e foi interessante como mostra o que é a convergência, como que a gente conseguiu fazer as coisas, independente de como a gente era tão diferente. Então, é um pouco isso. Ya, va a ser raro hablar en español después de oírlos a ustedes. Yo siento que estos son procesos concomitantes, porque lo que pasa en Chile pasa en Latinoamérica y en realidad está pasando como fenómeno mundial. Y también nos encontramos en este frente amplio, buscando generar esa alternativa que no existía. Y si buscase un par de palabras para definirlo, creo que me surgen la necesidad y por otro lado la confianza, porque es algo que se necesita, o sea, es como cuando tú ya no soportas más cierto modelo y te pasas del discurso a la acción y empiezas a, de manera natural, agruparte. De hecho, el año que nosotros configuramos el Frente Amplio, que fue el 2016, en Ñuñoa tuvimos una experiencia muy simpática. Ñuñoa es una comuna de Chile, de una región, digamos, una pequeña muestra, donde el 2015 se levantó un Frente Amplio comunal. Y eso tenía que ver con que muchos, digamos, de los que luego formamos el Frente Amplio, nos estábamos agrupando de manera natural en el norte y en el sur. Teníamos información de compañeros y compañeras que se agrupaban a hacer trabajos de distinta índole. Entonces ya estaba el germen, ya estaba la necesidad activa. Y luego confianza,
porque efectivamente había que creerse que era posible reunirse, después de tantas veces que uno se ha reunido. Además, los humanistas en Chile tenemos una larga data de encuentros e intentos de convergencia. Y como seguimos siempre en el intento, lo volvimos a hacer, pero obviamente había que depositar confianza y costaba, porque cuando tú fracasas muchas veces, de pronto empiezas a pensar que tal vez no es el camino. Pero sucedió también que se encontró la confianza entre las agrupaciones, que partimos siendo 14, hoy somos 12, vamos a ser 9 por un proceso de reagrupación interna, pero además también la confianza que le dio a la comunidad, a la ciudadanía, donde vieron en esa nueva fórmula la alternativa real a lo que nosotros llamamos el duopolio. Y te das cuenta que el cansancio es tanto, que la necesidad es tanta, que entonces nos dan ese voto y se abre esa brecha. Eso. Perfecto. Y sus experiencias justamente, el Frente Amplio, como la Dobradona, como el mandato colectivo de la bancada activista, rompen un poquito con algo que es bastante típico, ¿no?, de la izquierda y del progresismo en todo el mundo, que es lo de estar divididos, defender a toda costa sus egos, sus identidades, entre comillas, sin hacer pasos atrás para avanzar en conjunto, ¿no? Entonces, le quería preguntar, ¿cuál fue su receta, digamos? ¿Cómo lograron justamente ir más allá de los egos y confluir, converger? Acho que não tem uma receita, mas posso contar o que aconteceu. A bancada ativista se reúne pela primeira vez em 2016, apoiando ativistas como um movimento de renovação política que apoiava ativistas para entrar na campanha eleitoral que na época era para vereador de São Paulo. E naquele processo a gente percebeu que não adiantava que os candidatos ficassem disputando o mesmo campo. Um fagocitava o outro e ninguém conseguia se eleger. Dialogando a partir dessa confluência, oferecendo um cardápio de opções para as pessoas votarem, a bancada ativista insistia em eu trago o seu amor pela política de volta, que era a ideia de que, veja só, há candidatos inspiradores, há gente com quem você vai poder trocar no gabinete da vereança. E assim se elegeu uma vereadora lá em 2016, a partir, juntamente com esse movimento. Em 2018, a gente deu o passo de tentar eleger o movimento, porque a vereadora eleita era apenas apoiada pelo movimento. E quando os ativistas apareceram como uma possibilidade nas urnas, de uma forma que refutava a política tradicional, ou seja, insistia que o gabinete legislativo fosse uma célula da democracia, que o gabinete legislativo deixasse de ser um feudo, onde tem aquele grande supremo rei que manda em tudo e sabe de tudo e todo mundo gere, as pessoas se encantaram de novo por aquela fórmula. Então, o voto do desesperado, o voto das pessoas que estavam carentes de opções, existiu o fenômeno do voto em Bolsonaro e na bancada ativista, na nossa experiência, porque as pessoas estavam cansadas de tudo que está aí. Então, a bancada trouxe a opção, obviamente, comprometida com a transparência radical, de defender direitos humanos de forma inegociável, reduzir desigualdades, e ofertar para as pessoas a possibilidade exatamente de enxergar no ativista, na figura do ativista, essas pautas, esses corpos, esses territórios. Então, se existe uma receita, foi um pouco essa, tomar a ousadia de refutar os modelos e permitir que as pessoas sonhassem de novo, se inspirassem de novo, em acreditar que alguma coisa podia ser melhor. No nosso caso, né, acho que pegando um pouquinho o que a Anny falou de querer algo melhor, também dentro do processo eleitoral, ser candidato é uma coisa que é muito solitário, né? A gente na política as pessoas se sentem sozinhas ou só peleando, né? Só brigando entre si. Eu vou pegar seu voto, vou pegar seu voto. Eu quero seu voto. E a gente não queria isso. A gente queria realmente essa união, queria as pessoas juntas, fazendo as coisas juntas. E a gente queria
criar bancadas mesmo, que também não adianta, né? A Anne acho que está lá, depois ela pode até comentar mais um pouquinho. Quando você só tem um, dois, é difícil porque vem todos os outros em cima de você. Ah, você está errado, às vezes nem deixa falar, já eu assisti algumas vezes lá. E a gente acha que tem que começar a formar bancada de verdade, formar bancada para mudar, porque a questão política também é a questão que move a vida das pessoas. Né? São os políticos que fazem as leis, são os políticos que legislam, e o próprio executivo fala, o presidente manda, não é que o presidente manda, o presidente também tem que seguir leis. Isso, e quem faz as leis são os legisladores. Então, a gente queria sair dessa solidão e criar essa bancada com essa diversidade. Então, por isso, a gente juntou as pessoas, a gente começou a ligar, entrou em contato com vários, e alguns se juntaram também porque são candidatos que não eram tão conhecidos, não estavam aí na mídia, não estavam aí, mas eram pessoas que realmente tinham vontade de mudar, têm essa vontade de mudar, de transformar, de querer um mundo melhor. Então a gente fez essa daí e foi só a semente, foi só a semilha. Né? Agora a gente vai para cima. Haciendo un poco de memoria también en el proceso, mi sensación es que tiene que ver con esta necesidad de la que hablaba antes, que de pronto empieza a haber una luz en 3 personas que ya estaban en ese minuto, que hoy día siguen siendo diputados del Frente Amplio, que empiezan a tomar la temperatura de estos movimientos, que ahí también aparece el movimiento social fuerte. Yo soy feminista hace ya cerca de 20 años, pero el auge, digamos, en Chile, de los 5 últimos años hacia acá, los últimos 2, ya es potente. Y entonces ahí se empiezan a generar liderazgos, se empiezan a levantar nombres, empiezan a aparecer movimientos en las universidades, empiezan a haber grupos con deseo de hacerse cargo. Y esos son los que se empiezan a cuajar de alguna manera y a formar los nuevos grupos, ¿no? Ya teníamos a lo que en algún momento es hoy día el movimiento autonomista, que venía desde otras fracciones internas de movimientos ciudadanos y movimientos universitarios. Tenemos RD, que también venía de la universidad. Entonces, todos estos que ya estaban con liderazgos y empiezan a canalizar la fuerza del movimiento social, y ven que ya hay un anclaje en el Congreso con 3 diputados, que en ese minuto era Vlado Mirosevic, que está, digamos, en un punto intermedio como liberal, digamos que podríamos llamar que es lo más de centro que existe en el Frente Amplio, el movimiento autonomista, RD, y por nuestro lado, bueno, el Partido Humanista, que siempre anda en la búsqueda de las convergencias, de del nuevo punto de encuentro. Ese proceso le tocó al presidente anterior, que era Octavio González. Empezaron a conversar, a ver, a sondear. Nosotros tenemos gente histórica, está Tomás, que siempre ha sido uno de nuestros diputados, candidato a diputado, candidato a presidente. Se sumó, en nuestro caso, Pamela Giles, que es una periodista bastante connotada, con una historia antigua, digamos, en temas políticos. Se empezó a ver la posibilidad de canalizar esa fuerza. Y se cuajó, ¿no? Se cuajó, y también yo siento que la necesidad fue fuerte porque se decidió entonces apostar a algunos, a poner los votos, ¿no? ¿Quién, dónde y cómo? Pero siento que efectivamente fueron liderazgos ganados por, le llamamos democracia del trabajo. Toda la gente que apareció ahí, que fue como un semillero, fue gente que ya estaba trabajando en distintos sectores, y entonces cuando se presenta esta opción del Frente Amplio se ponen arriba de la mesa y pasa el fenómeno que tuvimos de tener 20 diputados y un senador en algo que es insólito, o sea, un proyecto que tú levantas en ni un año y medio, que tenga esa efectividad, es bastante extraño. Pero no es espontáneo, como muchos han querido creer, sino más bien es como un brote de algo que venía subiendo de a poco a través de las capas. Muchas gracias. Y hemos hablado de experiencias a nivel nacional, ¿no? En Chile y en Brasil. Según ustedes, ¿es posible lograr algo parecido a una convergencia de fuerza progresista y de izquierda a nivel regional latinoamericano? Porque estamos frente a un avance de la derecha que al revés está bien organizada, bien unida a nivel continental y hasta a nivel planetario, digamos. ¿Cuál podría ser la respuesta, ¿no? Una respuesta de unión, una respuesta de convergencia a nivel latinoamericano?
Do alto da minha inexperiência com a ideia latino-americana, é a primeira vez que eu participo de um fórum latino-americano para a gente tratar desse tema, posso me arriscar a dizer que os desafios da gente fazer a convergência no território mínimo podem ser uma boa escola e talvez maiores do que a gente fazer no macro. O desafio cotidiano dessa convergência, dessa confluência, ele é muito grande. Ele não é, isso que a gente está tratando aqui não é trivial. Não é trivial. Pegar pessoas de diferentes lugares, refutar modelos convencionais, colocar partidos para dialogar junto. A gente, lá na bancada ativista, é um projeto pluripartidário. Dentro dos codeputados, há pessoas filiadas ao PSOL, há pessoas filiadas à rede, há pessoas desfiliadas. Então, esse dilema cotidiano, acho que é um excelente exercício para a gente começar a ampliar esse olhar mesmo, e com a possibilidade de articular regionalmente, sim, a América Latina, mas que a gente comece também a pensar no nosso vizinho ali, né? Agora em São Paulo, 2020 a gente tem eleições novamente e pensando com maturidade, com carinho nessa questão de como que a gente amplia as propostas de convergência a partir de onde a gente está, para que seja uma rede de redes mesmo. Quanto mais amplas as redes, mais fácil elas vão se encontrar. Ainda nos sinto isolados, mas são coisas que, a cada 2 anos, quando a gente tem eleição novamente no Brasil, a inovação vem. Eu imagino que agora a gente, na próxima eleição, vai ter uma onda de processos eleitorais inovadores e pseudo-inovadores, porque também o conservadorismo consegue, com muita facilidade, surfar essas ondas. Mas é meu desejo, sim, que essas experiências se conectem, assim como temos outras experiências também fora do continente, né? Em Barcelona e outros projetos no próprio México, outros projetos que dialogam com o que a gente está pensando para a política que a gente precisa fazer. Vamos lá. Não, eu creio que é possível, né, Nico? Senão nem estaria aqui. Tipo, o primeiro ponto, acho que tem que ter essa convergência latino-americana. Outra coisa também é a questão da rede de política e convergência que a gente tá fazendo. Vem nesse sentido de ter essa convergência entre os países latino-americanos, primeiro entre os humanistas, né, e os partidos que vierem se somarem, quiserem se somar com a gente. E acho que para isso a gente tem que levantar uma discussão no seguinte ponto: o que é direita e o que é esquerda do quê? É de um mesmo sistema? Se for de um mesmo sistema, então a gente tem que imaginar uma revolução real. Uma revolução que mude realmente a concepção política, a concepção de vida das pessoas e dos partidos que estão aí. E como que a gente faz isso? Aí agora é minha opinião, já discutindo muito com o Marquinhos, que é mudar qual que é a discussão central de toda essa questão política que hoje a gente vê, que tanto a direita quanto a esquerda, quando vai discutir política, eles começam a discutir pela economia. Ah, tem que melhorar a economia, que aí você vai melhorar a vida. A gente não, a gente quer propor que comece a se discutir pelo ser humano. Então, começar a se discutir toda essa questão política, colocando o ser humano como valor central. E porque o ser humano está acima até da própria economia, acima do lucro, acima de tudo. Então, você vai mudar o ponto de discussão, você vai mudar o que você quer para o futuro. Que nem, você não vai discutir previdência, você vai discutir trabalho. Você não vai discutir transporte, você vai discutir a qualidade do transporte que você quer. Então, a gente quer inserir isso um pouco e acho que é daí que vai vir a convergência. Porque se eu for falar de economia, cada país quer lucrar mais que o outro, cada país só quer pensar nele, e a gente está falando de convergência, de união, de transcendência, de nação humana, né? Então, é isso um pouco. Tá. Bueno, a mí me parece también que es algo que debiéramos hacer. Es más, cuando aparece la imagen del foro y nos lo preguntan como Partido Humanista Chileno, en ese momento los 3 que fuimos a la reunión, que era el secretario general, el tesorero y yo, dijimos, pero sí, por supuesto. Y yo súper optimista de mis tiempos, dije, bueno, y tenemos que armar la red de partidos políticos antineofascistas, pero algo así, ¿no? Obviamente no era el nombre, pero era esa sensación de que obviamente tenemos que hacer algo.
Eso de quedarnos a ver aquí, a ver qué pasa, es terrible, porque vamos viendo como si son capaces de organizarse, de montar discursos, de prestarse dinero, de hacer todas las transacciones necesarias para instalarse en un país. Tenemos súper claro además, ponte tú, que el grupo que apoyó a Bolsonaro tiene líneas acá en Chile y que apoya ya candidatos internos. Entonces es algo que se viene, no es algo ilusorio por nuestra parte. Creo que el no hacernos cargo ahora sería una irresponsabilidad. El problema que me imagino nos aparece es cómo o dónde, y tal vez ahí está el foco. Aquí hablamos muchas veces de que derechas e izquierdas están como desactualizadas, ¿no? Sería como qué es humano y qué es inhumano. Y en base a esos parámetros respecto a cómo manejan la educación, la salud, la vivienda y todos estos que son derechos humanos, debieran ser el foco que organice el lineamiento central. Y lo otro uno lo va acomodando según su línea, su proceso, su tiempo, porque además tenemos distintas formas de trabajar. Pero yo siento que o sea, hoy día, que estamos ya pensando en que en marzo del próximo año acá en Chile tenemos que empezar a inscribir candidaturas, pensando en un proceso que inicia y que se acaba en 2 años más, porque ahí vamos con municipales, vamos con gobernaturas, después vamos con diputaciones y presidencia nuevamente. O sea, es ahora cuando tenemos que ver cómo nos organizamos de verdad y ya no hay retorno. Perfecto. Bueno, o sea, yo me encantaría quedarme toda la tarde a preguntarle solo a cada uno de ustedes tres, pero me gustaría justamente dejar espacio también a nuestra audiencia. No sé si hay preguntas para nuestros invitados y nuestras invitadas, para no quedarme solo en conversar con ellos. Igual puedo seguir, pero me gustaría abrir un poquito la discusión. Cuando hablan, hablan por ejemplo, esa idea de hacer la red, no sé, red o de partido o esta cosa más amplia, antifascista, o cómo se lo imaginan. Porque yo creo que pasa eso, como que tenemos la gente que está actuando políticamente, sea partidariamente o un movimiento social o lo que sea, tenemos cierto ideal y nos imaginamos algunas cosas, pero a veces no nos imaginamos cómo en la práctica. ¿Cómo sería una red de, por ejemplo, existe el Prosur ahora, que es básicamente una red de derecha, que ahora lo están usando como una cosa de las naciones, pero no es de las naciones, es de los partidos políticos de derecha. Entonces, ¿se lo imaginan como un Prosur de izquierda? O obvio que no usaría el nombre porque es horrible, o sea, está cargado, pero eso. ¿Cómo concretamente se imaginan eso, ese avance? Porque es lo que dice la Catalina, también una cosa urgente, o sea, es ahora. No es en la próxima generación, es este año, el próximo año, eso. Quería como ver así. Yo creo que ahí está el cómo, que además el Doménico, a mí me encanta tu nombre, se llama Doménico este hombre, lo planteaba. Los de derecha, por alguna razón, se ponen de acuerdo en los porcentajes de ganancia y están listos. Y tú di lo que quieras. Nosotros somos ultra puristas. Y entonces yo he estado en discusión y me imagino que todos acá, de horas, porque una palabra no es la que corresponde en un documento que uno va a repartir en la calle. No, porque esa no es la palabra, es que nosotros no somos eso. Entonces, obviamente nos ha faltado la capacidad de distinguir lo importante, ¿cierto?, de lo fundamental, de lo primario. Yo creo que el primer ejercicio sería sentarnos a ver a nivel latinoamericano cuál es el foco, ser humano, pero luego, ¿qué es lo primario? ¿Qué es lo primario? ¿Qué es lo que no puede pasar? Y de ahí ir dando un orden de prioridades, porque si no se nos va a pasar el tiempo, vamos a tener que ceder. O sea, cuando uno va a una mesa a negociar, y eso es algo que uno aprende, uno lleva algo, da algo, gana algo y pierde algo. Y eso es así, o sea, el que vaya a una mesa a negociar y crea que no va a perder algo está alucinando. Uno tiene que estar dispuesto a dejar una parte abajo, porque si no hay negocio, imposición, ¿no? Asumiendo que el conjunto, en su inteligencia y en su capacidad múltiple, va a dar algo más interesante incluso que lo que uno habría imaginado. Pero yo creo que vamos a tener que hacer ese listado rapidito. ¿Qué es lo que no puede pasar?
¿Qué es lo que no podemos aceptar? No sé, que se nos siga muriendo gente en las filas de la asistencia primaria esperando una cama. Yo creo que eso es algo que no debería seguir pasando, ¿no? Que se nos sigan muriendo mujeres por abortos clandestinos. Tenemos, yo creo, un listado de situaciones que no nos pueden seguir pasando. Y son así, ¿no? Así de aberrantes. Yo creo que tendríamos que partir con esa lista primero y luego entender que todo lo que tiene que ver con semántica, retórica, discursos, logos, colores, es quintuario. O sea que de verdad no va a ser la diferencia respecto al proyecto mayor. Eso se me ocurre a mí. Acho que mais um complemento. Eu não sei, Andréia, como eu imagino, de verdade. Mas eu sei como a gente conseguiu sair da armadilha de se disputar internamente. E foram acordos tácitos de a gente se encontra aonde a gente concorda. E o que a gente discorda, a gente vai tratar com muita cautela e com tempo. Então, assim, até hoje a bancada ativista segue uma confluência em diversos fatores, coisas que a gente tem concordância absoluta e coisas que a gente diverge em todos os momentos. Na época das eleições, era muito comum que a gente se enveredasse pela tentação de discutir as eleições majoritárias, o que era briga na certa. Porque havia gente que defendia Marina, tinha gente que estava apoiando Lula, tinha gente que era Ciro, tinha gente que, obviamente, ninguém era Bolsonaro, mas tinha dentro do espectro da esquerda e do progressismo, a gente tinha diferenças. Então, a receita de buscar o que nos une e seguir por ali, é óbvio que as diferenças vão aparecendo. Não tem como começar se não for assim. Escutamos ali muitas rodas e muita escuta também. Não é um trabalho de cúpula, né? Nunca foi um trabalho de cúpula, era conectada com ativismo. Então a gente se emprestava, são até hoje ativistas emprestados de seus movimentos sociais para conectá-los ao poder legislativo. E isso dava sentido. Não era uma reunião onde a gente decidia, 9 ativistas agora vamos decidir como a gente quer essa candidatura. Existiam mecânicas de consulta popular constante para entender como aquela candidatura ia sair. E, inclusive, agora, para entender como o mandato deve seguir. Então, talvez um dos caminhos também possa se apontar para isso. Como a gente se mantém fielmente conectado às bases e a esses objetivos que nos motivam e nos trouxeram aqui. Ao invés de encastelar, né, e viver nessa mente palaciana de achar que a gente tenha a resposta para tudo, porque não temos, né? Só nesse ponto rapidinho, acho que a gente já teve alguns exemplos, como a Andrea colocou do ProSul, que é de direita, né? Mas de esquerda a gente já teve o Fórum São Paulo, que eu até fui uma vez em 2006 representando o Partido Humanista. E também já teve a Unasul, que agora foi diluída para criar o ProSul. Eu imagino mais ou menos uma coisa como essa, assim, como a gente se encontrar uma vez por ano, porque tem coisas que é de cada país, então cada país tem que resolver. Tem coisas que só diz respeito ao Chile, tem coisas que diz respeito ao Brasil, mas tem coisas que diz respeito a toda a América Latina, como a questão das migrações, a questão agora dessa guerra, né, com a Venezuela, que está aí, os Estados Unidos quer porque quer o petróleo. Então, acho que tem coisas que têm que ser discutidas com todos os países, uma coisa regional para ser discutida nesse ponto. E aí se encontrar, não sei também, assim, como seria uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, uma vez por mês, aí depende, né? Depende do que é necessário, do que precisaria. Mas com todo mundo se apoiando, sempre com essa questão do ser humano como valor central. Acho que se a gente coloca o ser humano como valor central, o problema não vai ser o petróleo, o problema não vai ser as migrações, o problema não vai ser as exportações. Então, o que a gente pode melhorar em conjunto, pensando como algo maior, né? Como uma região total. Assim. Tá. Havia outra pergunta, não, do Sim. público. A minha dúvida é a seguinte, é porque no Brasil eu creio que acontece um processo que eu não sei se aqui acontece da mesma forma ou se não acontece. Creio que lá tem uma questão com as pautas identitárias que acaba criando uma cortina de fumaça assim, sobre as discussões e debates da esquerda.
E eu não sei como é aqui com o PEAT, mas eu acredito que a direita de lá consegue articular um discurso fácil, um discurso meio chiclete, que vai passando para as pessoas com muita facilidade, assim, uma série de caricaturas e caricaturas sobre pautas relevantes, que às vezes nem são o centro da coisa que está sendo discutida, mas acabam virando a coisa da esquerda, assim. Então, questões sobre direitos da comunidade LGBT, sobre feministas, sobre a questão do aborto, criam caricaturas e caricaturas que eu vejo que muitas vezes as pessoas da esquerda, né, os candidatos não conseguem, ou os grupos não conseguem levar resposta, assim, não conseguem dar uma resposta a tempo. Então, eu creio que aqui no Chile, com a Frente Ampla, tenho a impressão que isso não acontece. E eu queria saber o que vocês acham sobre isso, como combater, o que vocês estão aprendendo sobre, que tipo de respostas dar, esse tipo de coisa, porque isso tem prejudicado a gente, né, em termos da base mesmo, assim, das pessoas comuns, essa perda, assim, dessa forte disputa de narrativas que está em jogo, assim, né, porque parece que a impressão que teve no Brasil foi essa, né, uma perda das disputas de narrativa mesmo, assim, que as pessoas estão pensando sobre nossas propostas e coisas do gênero. A ver, mi percepción, al menos, es que efectivamente eso es una posibilidad constante siempre también, ¿no? De que se distorsione en el camino. Pero siento que parte de la respuesta puede tener que ver con que podamos estar integrados realmente en esos movimientos sociales y podamos, por tanto, transmitir, transportar, ¿no? No ser unos mediadores así como externos. Yo soy parte del movimiento feminista, marcho, alegué en el Tribunal Constitucional por el aborto, por lo tanto, cuando hablo del feminismo no es porque fui a visitar a un grupo de feministas y me puse una chapita, sino porque estoy trabajando directamente en eso. Siento que en general si logramos mantener una conexión real con la base, siendo parte de esa construcción de base, estamos más facilitados para no caer en esa deformación, en esa caricaturización. Pero es complejo, porque efectivamente cuando vas teniendo otro tipo de cargos, se te va dificultando. Por ejemplo, yo ahora estoy en la presidencia del partido hace 4 meses, de los cuales 2 ha sido aprendizaje administrativo. Me está costando mucho seguir trabajando en la base y lo estoy haciendo igual, pero es complejo. E imagino que cuando la gente va trabajando en temas políticos y te vas metiendo en estos círculos, todo atenta contra tu participación basal y no debería ser casi un requisito, porque a mí lo que me da tiempo es estar en la calle, no leer un paper, porque el paper, el papelito que se transmite, es el que va deformando, es como el juego del teléfono. Necesitamos hacernos parte de los procesos. Esa es mi creencia al menos, y como creo que se da un poco en Chile. Tenemos de los 2 niveles, ¿no? De aquellos que viven del informe de algún experto y que entonces transmite una figura de cartón, una imagen falsa, y los que estamos intentando mantener una conexión real con la base para poder hacer una transmisión más fidedigna. Falar um pouco assim, como eu vejo, minha opinião pessoal minha e fazendo essa análise assim, a direita, quando eles vêm com esses discursos reacionários, falando mal de tudo isso, eles fazem algo superficial que pega no imaginário das pessoas. Enquanto a gente, quando vai falar com as pessoas, a gente quer explicar, e vai no contexto histórico, e muitas das pessoas não querem isso, né? As pessoas mais comuns, tal, que são as que votam e muitas vezes é que elege esses caras, né? Que nem vai chegar lá, ah não, coitado do cara, mas ele fez isso, 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 não, mas ele quer fazer isso, entendeu? Então, muitas vezes eu acho que a gente que tá na esquerda, a gente tinha que facilitar o nosso discurso, ou facilitar a nossa narrativa. Quando a pessoa pegasse ou algum material, alguma coisa, falasse, nossa, ó, é isso, mas de uma forma mais simples. A gente não sabe a receita, com 4V a gente faz os drops, que é algo que é mais
é a cápsula, né, aqui no Chile, que, assim, são 12 linhas, 14 linhas, que é para realmente alcançar, sei lá, o coração de quem está assistindo. E a direita eles conseguem, às vezes solta um meme, solta alguma coisa que aí a gente está lá numa reunião, chega aquilo, aí a gente tem, vamos debater, e a gente debate, e debate, 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 e muitas vezes esquece de simplificar a narrativa, simplificar o discurso. Acho que às vezes para a esquerda ainda falta isso daí, de simplificar, né? Eu queria tocar um pouquinho na questão das pautas identitárias, porque eu concordo com você que o pós-modernismo ajuda a gente a se diluir, se perder e ficar patinando no campo político. Mas, como toda boa progressista de esquerda que eu sou, é uma relação contraditória que eu tenho, porque foi bastante analítico surfar pautas identitárias no processo de 2018 para sucesso de eleições de algumas candidaturas. Foi importante fazer isso. E a gente só sabia disso porque a gente estava analisando como que o discurso eleitoral estava se posicionando, inclusive quais que eram as armas da direita para conseguir. Porque, de todo modo, se aqui a gente estava falando de pessoas que nunca tiveram acesso a esses lugares de poder, comunidade trans, as mães, os indígenas, lá do outro lado, lá na extrema-direita conservadora, o homem comum que se sente injustiçado, que é um boçal, elegeu o seu representante. E não deixa de ser esse diálogo afetivo com quem você vai botar o seu voto na urna. Então, para formular a política, realmente a gente tem bastante dificuldade de ficar no campo identitário, e eu concordo 100% com você. Mas, do ponto de vista eleitoral, foi bastante importante que a gente tomasse essa... Eu também acho ousado, essa ousadia de falar a partir dos nossos lugares. No mais, eu quero contar uma experiência que aconteceu ontem, que até dialoga um pouquinho com a mesa anterior. Ontem, pela primeira vez no estado de São Paulo, e quiçá no Brasil, eu não tenho conhecimento, vocês podem até o pessoal do jornalismo ajudar a pesquisar, a gente, com a bancada ativista, conseguiu fazer o primeiro laboratório legislativo para mães e crianças, que era a ideia de trazer a base de mulheres, mães e crianças para dentro da Casa Legislativa, sentar com propostas absolutamente escritas por pessoas que não têm... conhecimento da vida concreta dessas mulheres, mães e crianças, e sugerir mudanças, e pensar em encaminhar aquelas propostas de forma que fossem efetivas para a vida da gente. E as crianças na sala do lado participavam de uma oficina que chamava Verdades e Mentiras para Crianças. Então, um grupo de palhaços levava imagens de notícias e as crianças liam e tentavam avaliar se aquilo era mentira ou se aquilo era verdade. O que aconteceu ontem é muito do nosso contexto, porque por mais que foi um laboratório extremamente identitário, né? A gente está falando de maternidade pode ser olhada como uma pauta identitária. Só que foi a primeira vez que aquelas pessoas falaram a partir desde as suas vivências para legislar. E isso também é muito importante, a gente não pode descaracterizar. Acho que tem que também conseguir olhar as coisas como um momento histórico e pensar que, bom, tudo bem, nesse momento eu preciso conviver com essa contradição e contribuir para passar pelas questões ao invés de tentar fugir delas, sabe? Hola, me pidieron identificarme, Danilo, de acá de Chile. Mi pregunta es, porque yo también veo este fenómeno, estoy hace rato muy obsesionado con el tema del neofascismo, ¿no? Que esta ola que está irrumpiendo en todos lados. Desde Israel, uno lo ve, Netanyahu, Europa completa, Estados Unidos, Brasil, ¿no? Todo el mundo. Pero me surge una diferencia, porque en muchos de estos países antes habían, finalmente ese voto que llegó a esa ultraderecha fue de gente, clase trabajadora, que simplemente, bueno, por un u otro motivo llegó a votar por ultraderecha. Y sobre todo por una crisis neoliberal, ¿no? Habían gobiernos antes, previos, digamos, que eran neoliberales, que hicieron toda una crisis social. Pero acá en Latinoamérica no es tan así. Es decir, había una ola de gobiernos progresistas interesantes acá en Latinoamérica y que de alguna manera, bueno, no sé si fracasaron, pero bastante mal que estamos. O sea, de esos gobiernos progresistas quedan dos. Entonces, y uno está en crisis absoluta, como es Venezuela. Entonces, sin echarle la culpa ni querer enjuiciar a esos gobiernos, porque no es mi interés,
pero también quiero saber, cómo entender y aprender de eso, ¿no? Como qué aprendemos de eso, de esa experiencia, de Lula, de Cristina, de tanta gente que, bueno, que no sé, digamos, qué aprendizaje sacamos como fuerzas progresistas para poder evitar esos errores que nos lleven a pisar el palito, como decimos acá en Chile, ¿no? Como eso. Essa é uma opinião bem pessoal minha. Eu acho que a gente tem que aprender a dar respostas concretas para as pessoas, para os problemas cotidianos de suas vidas. Eu sou lulista, sou absolutamente apaixonada pelo Lula, mas eu não posso deixar de reconhecer que na vida cotidiana, no chão da escola, no posto de saúde, no dia a dia, o que a gente consegue acumular de números e do milagre que esse presidente fez nos 14 anos, né, que esse partido inteiro fez nos 14 anos de poder, na vida cotidiana dessa pessoa faltou muita resposta. Porque ela não vê o macro. Ela vê que o posto de saúde está com fila todo dia. Ela vê que o filhinho dela é maltratado na escola todo dia. Ela vê que ela tem todo dia. E essa frustração vai juntando. Aí o oportunismo do fascismo chega. Desde 2016 para cá, do golpe oficialmente, né, que depois da presidente Dilma para cá, é pouquíssimo tempo para a gente ter perdido tanta coisa. É fruto dessa frustração cotidiana. A gente precisa, como esquerda, aprender a dar resposta concreta. E isso passa por rever um monte das nossas teorias. Eu poderia defender aqui que eu sou contra privatizações. Eu sou contra privatizações na teoria mesmo. Na prática, há mulheres que dependem essencialmente de serviços de creches terceirizadas no Brasil. Eu vou caçar essa creche terceirizada? Eu vou tirar o direito à escola dessa criança nesse momento, nessa conjuntura? Então, eu acho que é um pouco do que você fala, de olhar o humano. E isso vai nos levar a diversos conflitos com as nossas tradições mais de esquerda, as nossas tradições marxistas, as nossas tradições que dialogam com a revolução. Talvez a gente precise começar a rever um pouquinho esse campo da revolução. E que revolução queremos, né? Respostas cotidianas, respostas para o dia a dia. A gente precisa se comprometer com elas. Eu acho que a sua pergunta dialoga com a mesa anterior, né? Com a questão das fake news. Assim. Porque no Brasil, o Bolsonaro foi eleito com fake news. Ele não foi eleito porque ele era uma boa pessoa, porque ele tinha uma boas propostas, porque ele sabia como ia governar o Brasil. Na realidade, ele mesmo falava que não sabia, que ela não tinha um projeto político. Mas as fake news fizeram com que aí vem para o cotidiano as pessoas, não, mas o PT roubou tanto. E ele é o novo, ele vai transformar, ele vai mudar, ele vai fazer. E eu vejo, assim, conversando com o pessoal que estava com o Vitor, né, que está cobrindo a Argentina também, ele falou que lá está se passando a mesma coisa. A questão das fake news estão crescendo, que a Cristina não fez, foi um mau governo. Aí estão tentando colocar lá um candidato de direita. E isso porque as grandes empresas, o grande capital quer controlar tudo. Se for ver aqui, a Monsanto tá patrocinando, não sei quem está patrocinando, outros estão patrocinando. Então, acho que a gente tem que começar a perceber isso e começar a lutar contra, assim, e falar as verdades. Né? Tá. Esto es como una receta macabra. Hay una película y hay un libro que salió en Alemania en el 2014, Ist wieder da. Él está de nuevo acá. Y uno ve la contratapa y parece que te está diciendo solo la parte como graciosa, ¿no? De que Hitler despierta en el 2014 y está como que se trasladó en el tiempo. Pero él empieza a hacer una especie de red de personas y se postula de nuevo como político y empiezan a levantar datos de la calle. Y lo interesante de la película misma es que hace una especie de documental, porque la gente que aparece a la que él le hace consultas es gente de la calle. Entonces él es el actor, otras personas, y van consultando personas en la calle. Y lo que va haciendo es levantar ese descontento que está mezclado con estas fake news que me cargan, ¿no? Noticias falsas en español. Yo no hablo inglés. Mentiras, ¿cierto? Con estas falsedades se teje una falsedad que a ti te deja
con la misma sensación de que a nadie le importa tu vida. O sea, en Chile tenemos una frase clásica y es que la gente dice, bueno, a mí no me importa quién gane, total, igual tengo que ir a trabajar. Evidentemente tenemos que ir a trabajar, pero el concepto es que en realidad mi vida sigue igual de mal y da igual quién esté. Si tienes ese registro de base, luego la percepción del cotidiano, la vida es cada día más cara, los sueldos son bajos, las colas son largas. Te llegan noticias falsas por todos los medios, que en Chile el 85% la tiene un solo grupo, que adivinen cuál es, no es el nuestro. Y ese grupo controla las radios, los periódicos, las señales de televisión, y además tienes esta sensación de que todo es súper injusto. Es pasto seco, es muy fácil. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? Aparecen varios diagnósticos, pero efectivamente yo creo que se da esta dualidad que lo hemos hablado incluso con Danilo, en un espacio dentro del PH. Y es que lamentablemente tú les puedes decir cualquier cosa a los de derecha, pero los tipos te dicen súper claro lo que a ellos les importa. Ganar plata, las empresas, la familia. Y todo lo que hacen es ganar plata, cuidar las empresas y fomentar lo que ellos creen que es una buena familia. Entonces nadie se puede quejar de publicidad engañosa. En este caso hemos tenido lamentablemente muchos ejemplos de gente que ha usado el discurso progresista, socialista, de izquierda, y te das vuelta y te das cuenta que hace negocios con los de derecha y que su patrimonio ha crecido en un 1000%, que se compró la mitad de la carretera austral, que es dueño de las empresas más productivas. Y entonces cuando te toca votar, no tienes información y más encima vives ese registro de injusticia diario, la gente termina diciendo, bueno, mejor le voto a este que al menos yo sé lo que va a hacer, porque está diciéndome que eso es lo que quiere. Por ahí no pierdo tanto. Entonces yo creo que hay una mezcla y tenemos que asumir la parte de no haber sido capaces de ser fidedignos con el discurso, incluso respecto a las posibilidades. Porque yo podría decir, sí, yo quiero salud para todos, pero no les puedo decir que lo voy a hacer este año, porque entonces empezamos a alimentar ese nuevo fracaso que ya no aguanta. Yo siento que el soporte ya se venció. Entonces, una nueva falsedad en nuestro discurso nos la van a cobrar muy caro. Eso. Buenísimo. Nuestro panel termina aquí. Quiero agradecer a todas las y los asistentes. Quiero agradecer a Catalina Valenzuela, muchas gracias. Regis Márquez, Anne Rami, muchísimas gracias.